Boa noite a todos que nos acompanham neste momento pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré e posteriormente esta live será gravada e repassada no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Espiritismo, que é ao mesmo tempo uma filosofia, uma ciência e uma religião a serviço da humanidade, do progresso de cada um de nós. E gostaria de pedir um favor àqueles que nos assistem, que depois nos procurem no canal do YouTube para deixar o seu like, a fim de e proporcionando assim que a mensagem espírita possa chegar a mais corações, cumprindo o que de fato Emmanuel nos disse, de que a maior caridade que poderíamos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Ajude-nos a divulgar esta doutrina que conforta, esclarece e consola. Queridos amigos, antes então de iniciarmos o Evangelho dessa noite, eu, Vânia, meu companheiro João Firmino, falaremos do Evangelho. Eu farei uma pequena leitura, João farei os comentários e em seguida o João também dará a sua contribuição. Peço neste momento a colaboração de cada um de vocês para que juntos possamos elevar o nosso padrão vibratório, conectando-nos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim expressemos nossa profunda gratidão com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja e assim será, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje temos o compromisso de abordar, segundo o cronograma da Casa Espírita, vamos abrir o capítulo 11, cujo tema é Amar o próximo como a si mesmo, e são os itens de 1 a 4. Eu não vou fazer a leitura na íntegra porque ela é um pouco longa, mas recomendo o capítulo 11, itens de 1 a 4. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos e, tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que devia 10.000 talentos e, como não tivesse com que pagar, mandou o Senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo,
encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso? Assim como também eu me compadeci de ti, perdoe-me. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Então, nessa mensagem que o Evangelho nos traz, nós fizemos uma leitura, não na íntegra, mas de 2 trechos do Novo Testamento. O primeiro de Mateus e o segundo, igualmente, do evangelista Mateus. No primeiro, nós percebemos que Jesus tinha estado com os saduceus, e logo no início diz que quando os fariseus viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se juntaram em conselho. Por quê? Nós precisamos entender o contexto da época, que fariseus e saduceus formavam como que partidos políticos opostos, adversários. Entretanto, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles viam em Jesus uma ameaça aos seus interesses, ao status quo em que eles viviam e se compraziam. Então, os fariseus quiseram crescer em relação aos saduceus, uma vez que Jesus deixou que os saduceus ficassem sem argumento, porque Jesus fez calar a boca aos saduceus. Isso equivaleria a dizer que eles devem ter tido um debate com Jesus, ficaram sem argumentos e calaram-se. Aí os fariseus, seus inimigos políticos, quiseram aparecer. E então os fariseus se juntam para bolar um plano, para imaginar uma pergunta que colocasse Jesus mais uma vez numa situação difícil. Porque o objetivo dos fariseus era fazer prender Jesus, pois que ele contrariava os seus interesses de poder, de riqueza. E então, um deles, que era doutor da lei, portanto, entendia, estudava, interpretava, ele se sai com esta pergunta. Ironicamente, porque eles não o consideravam o Messias, o grande mestre. Mas este fariseu, doutor da lei, pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? Ao que Jesus, ainda que percebendo a ironia, todo o plano para prejudicá-lo, ele ainda responde: amarás a teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a si mesmo. E na sequência, nós temos uma narrativa em que o Mestre Jesus nos fala que o reino de Deus é comparável a um rei que quis tomar a conta a seus servos. E havia um que lhe devia 10.000 talentos. Isto hoje é uma fortuna, como era na época, uma fortuna incalculável. Hoje seriam bilhões de dólares. Imaginemos, era uma fortuna sem tamanho. Entretanto,
o rei perdoa o tal servo que lhe devia uma fortuna incalculável. E o que se espera de alguém que recebeu um favor tão grande? Que ele se compadeça, que ele haja da mesma forma, que o seu coração se abrande, afinal de contas, ele teve perdoada a sua dívida que era imensa. Entretanto, o que vemos com esse servo que havia sido perdoado? Ele se encontra com um companheiro que lhe devia uma pequena quantia, uma quantia irrisória diante daqueles 10.000 talentos. Eram 100 dinheiros. No entanto, o que faz esse servo? Ele manda prender aquele que lhe devia tão pouco. Ou seja, ele recebeu um favor, uma bênção, mas aquilo não bateu nele como uma lição que ele deveria aprender para abrandar seu coração, para ser generoso, compassivo, amoroso, pacífico e que de fato exercesse a caridade tal qual o rei, que simbolicamente seria nosso Pai Criador, Deus, havia se compadecido dele, que ele fizesse o mesmo. Então, nós vemos aí, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, uma dificuldade muito grande, que eu colocaria na dificuldade da interpretação do que é nos amar. Muitos de nós acreditam que nos amar é pensar unicamente em nós, como fez aquele servo que não quis perdoar aquela quantia irrisória daquele pobre pai de família. E o que aconteceu? Depois ele foi chamado a prestar contas. Os companheiros que viram levaram muito a mal, porque tinham acabado de assistir a uma cena em que ele havia sido perdoado e logo depois ele age de forma contrária, sem o menor perdão, sem a menor misericórdia, pois assim é conosco. Todos os dias recebemos inúmeras bênçãos. A bênção da família, do trabalho, da convivência com os companheiros, porque não nos iludamos. Ninguém cresce, ninguém evolui material, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, se não for no contato com o outro. Então, toda relação difícil é uma bênção que Deus nos manda, para que possamos desenvolver a virtude da paciência, da compreensão, da misericórdia, da mansuetude. Meus amigos, então veja, a dificuldade está em interpretarmos o que é nos amar, porque não é sermos egoístas, pensarmos unicamente em nós, como fez o servo da parábola, não compassivo, que não perdoou. Então, sermos egoístas não é nos amarmos. Quando nos amamos, nós nos ligamos às fontes supremas do bem. Nós estamos em contato, na sintonia, na frequência dos bons espíritos que nos inspiram bons pensamentos, bons sentimentos. E só então nós vamos aprender o que é amar. Amar é dividir, é compartilhar daquilo que temos, daquilo que somos. Aquilo que temos realmente é a caridade material, da qual podemos dispor para um nosso irmão em necessidade. Porém, aquilo que detemos, que é a nossa intimidade, palavras de coragem, um abraço,
uma compreensão ou às vezes apenas ouvir o que o outro quer contar. Ele quer, este outro, este nosso irmão, este nosso semelhante, quer às vezes afogar as mágoas, quer desabafar, quer apenas um ouvido amoroso, compreensivo, que possa ouvi-lo. Queridos irmãos, eu vou passar então agora a palavra para o João Firmino, de forma que ele possa desenvolver na continuidade este tema, que é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com vocês, João, e eu volto depois no finalzinho para o encerramento da nossa live de hoje. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs que estão sintonizados conosco nesta oportunidade para conversarmos um pouco acerca do Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, à luz da doutrina dos Espíritos. Pois bem, estamos aí mais uma vez estudando uma das belas passagens de Jesus, como todas, né? São maravilhosas, todas as oportunidades que o Mestre, quando aqui esteve encarnado entre nós, ele as aproveitou da melhor maneira possível. E esta não poderia ser diferente, né? Quando estava ele a dialogar, a conversar com homens da época, com a sociedade da época, e interrogado, né, pelos fariseus e pelos saduceus, sempre nestas oportunidades que ambos tinham, eles gostavam muito de elaborar, vamos dizer assim, uma armadilha, uma pegadinha para Jesus, né? Para que ele pudesse cair em contradição. E eles como eram sábios no sentido material, e estudavam as leis da época, queriam, vamos dizer assim, desmascarar Jesus. No fundo, eles tinham conhecimento, sabiam, porque eram estudiosos das leis de todos os lados, né? Eles estudavam as leis políticas da época e estudavam também as leis mosaicas. E eles queriam, porque queriam, para Jesus. Mas o que é isso? Nosso líder, nosso mestre é Moisés, que nos deixou os 10 mandamentos, que eram os 10 mandamentos tidos como os 10 mandamentos da lei de Deus, e tinha ainda ali algo acrescentado por Moisés, que era um espírito de uma liderança fantástica, tinha uma mediunidade excelente, que entrava em contato com o plano espiritual com uma facilidade incrível. E como não tinham na época
um conhecimento das faculdades mediúnicas, de como nos conectarmos com o plano espiritual, diziam que, e está escrito ainda no Velho Testamento, que Moisés recebia essas mensagens, tinha essa conexão diretamente do Pai. Mas, a meu ver, e por tudo que a doutrina nos passa, Moisés tinha uma mediunidade fantástica, entrava em contato com a espiritualidade que os espíritos superiores que estavam transmitindo a Moisés a mensagem, a ideia de Deus, o que ele teria que exercer e fazer. E depois o Jesus veio com o intuito de dar uma nova visão para nós interpretarmos as leis de Moisés, que estão consubstanciadas numa justiça maior, que é a justiça de Deus, Deus justo, soberano, amoroso, fraterno. Mas esta mensagem de Moisés é muito rígida, os 10 mandamentos, né? E Jesus veio para deixar claro para todos nós a mensagem do amor. Até eu costumo dizer, né, que Moisés tem no foco do seu trabalho a justiça, Jesus tem como eixo central, como um foco maior, o amor, nos ensinou, exemplificando o amor em todas as suas nuances para nós, e a doutrina espírita está consubstanciada em nós o consolo, o conforto. Se nós temos Deus como justo, soberano, amoroso e o Pai paterno, né, sobre todas as coisas com a justiça para nos orientar, dar-nos um norte da nossa vida, Jesus tem o seu trabalho, a sua mensagem, a sua base toda consubstanciada no amor, nos ensinando, né, que com justiça e amor nós nos aproximaremos do Pai e estaremos sempre caminhando resoluto à busca da conquista evolutiva a qual nós estamos predestinados. Então, é preciso termos Deus como justiça e termos o amor na nossa vida em primeira linha. E, em muitas oportunidades, a gente, por uma série de fatores, ainda somos um tanto egoístas, somos orgulhosos, somos cheios de defeitos, de vícios, uma evolução muito pequenina. Na maioria das vezes, quando Jesus nos deixou, né, quando interrogado que o maior mandamento era amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Esse amar a Deus, nós ainda temos algumas, né, restrições, porque somos pequeninos, a maioria da população, inclusive dentre os cristãos, ainda não amam a Deus, temem a Deus. E é muito diferente amarmos a Deus e temermos a Deus. Então, uma grande parte teme a Deus e ao próximo, ao invés de amar o próximo, nós ainda nos armamos contra o nosso próximo. Algo que às vezes
no relacionamento interpessoal entre eu e o meu próximo, como Jesus nos recomendou, né, que é amarmos uns aos outros como Ele nos amou, ou amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós nos armamos uns contra os outros. A gente sente que alguém está fazendo algo ou tendo um comportamento que foge às nossas expectativas, vem às vezes de uma maneira direcionada ou diferente, nos apontando alguns defeitos nossos, algumas das nossas falhas, a gente ainda consegue exclamar às vezes: olha, fulano não perde por esperar. Né? Amar eu amo, mas, olha, a justiça de Deus não falha. Deus é justo. No momento certo, Ele vai ter que responder pelos seus atos. A gente ouve muito estas expressões no nosso dia a dia, no nosso intercâmbio pessoal, até mesmo familiar, em todos os sentidos. São expressões que ainda estão muito presentes no nosso cotidiano. E não é o que Jesus nos recomendou, né? Porque esse maior mandamento que ele disse, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo, é nós procurarmos conhecer Deus, sentir Deus, respeitar Deus na presença, na figura do próximo, do semelhante, e entender que às vezes aquele que não corresponde às nossas expectativas, ele está exercitando ali um papel de um boril, está nos burilando, está nos exigindo de nós algo para que a gente possa refletir, analisar, ver em que eu preciso mudar. Mas na maioria das vezes nós queremos que o próximo mude, o outro mude, né? Porque eu me julgo verdade, o dono da razão, e a situação é bem diferente. Às vezes nós precisamos refletir, analisar, tornar a refletir quantas vezes necessário for para eu chegar a um denominador comum que na maioria das vezes eu é que preciso mudar e não o meu próximo, não o semelhante, não o outro. A mudança é minha, eu é que preciso estar sempre atento com relação aos meus atos, aos meus pensamentos, às minhas falas, porque eu às vezes costumo dizer, né? Quando eu falo alguma coisa, o ouvido mais próximo da minha boca, da minha voz, é o meu próximo, é o meu mesmo. Então é sempre uma oportunidade de uma autoanálise, de uma avaliação e uma reavaliação em minhas atitudes, nos meus atos, nas minhas falas, para que eu possa estar sempre em condições de amar a Deus, estar conectado com o Pai
trazendo esse amor de justiça, de perdão, de bondade, de superioridade a mim. E após eu estar me abastecendo desse amor real e vivo, aí eu ter condições de repartir, passar, doar um pouco desse amor para o meu próximo, para o meu semelhante, para eu fazer jus à recomendação de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Graças a Deus, muita paz, muita luz a todos. Até uma próxima oportunidade, e a Vânia virá agora para fazer o encerramento da nossa live de hoje. Paz e luz. Queridos amigos, queridos irmãos, neste momento vamos novamente focar a nossa atenção e nos interligarmos com a equipe espiritual Maria de Nazaré, fechando os nossos olhos físicos, materiais e abrindo mais uma vez os olhos do espírito, da alma, do coração. Agradeçamos profundamente por tudo que temos recebido, por tudo que recebemos sempre do nosso Pai Criador, infinitamente misericordioso e bom. E assim que nos ligamos a Maria Santíssima, que dá nome à nossa casa, fazendo a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos irmãos, fiquem conosco. Todos os dias, às 18 horas, temos a nossa live. Exceção feita a atividade de quarta-feira, em que o Evangelho é transmitido diretamente da Casa Espírita Maria de Nazaré, às 19h30. Então, vamos lembrar que às quartas, às sextas e aos domingos, a Casa Espírita Maria de Nazaré está com as portas abertas e, claro, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Quando as cadeiras no salão ficam distantes umas das outras, temos cerca de 30% da capacidade do salão. Oferecemos álcool em gel, sendo obrigatório o uso da máscara, cobrindo adequadamente o nariz e a boca, e o nosso passe será então coletivo, para que possamos nos preservar. Queridos amigos, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo a todos nós, um abraço fraterno e afetuoso. Até a próxima, fiquem com Deus.